Olá, meu nome é Simone Mercier e eu estou aqui para trazer para você o primeiro audiobook do canal. Nós vamos estrear com a Casa de Ouro. Bem-vindo! O Tabernáculo, representação das coisas celestiais, um comentário evangelístico. A editora é Depósito de Literatura Cristã. A primeira edição é de fevereiro de 1994 e o autor é o Jan Room, da Holanda. As fotografias nele contidas são de Paul F. Kenny, da Suíça. Ele já foi traduzido para mais de 12 idiomas. Então, você quer saber um pouco mais sobre o tabernáculo? E como cada detalhe dele tem um significado especial e altamente evangelístico que aponta para Cristo? Então, vem comigo. Parte 1. A Casa de Ouro. Ali não era um acampamento de férias, mas havia muitas tendas. E bem no centro estava a Casa de Ouro. Eram milhares de tendas, mas não eram de cores vivas como as de hoje. Não, eram cinzentas e pretas e abrigavam um povo nômade no deserto. Também não se tratava de um povo pequeno ou de uma tribo, porém de uma nação de 12 tribos, vários milhões de pessoas. Cada vez que retomavam a viagem, formavam um imenso cortejo de homens, mulheres e crianças, além do gado que possuíam. Sempre que armavam suas tendas, formavam um enorme acampamento, cuja disposição era exatamente um quadrado. 3 tribos ao leste, 3 ao sul, 3 ao oeste e 3 ao norte. No centro do acampamento se armava cada vez essa casa, a Casa de Ouro e de cortina. Esta era a casa de Deus. Mas, na verdade, aquelas tendas pretas e essa linda casa não se harmonizavam em nada, tampouco o povo com Deus. Ah, que coisas se passavam nessas tendas. Cada família tinha suas preocupações, tristezas e também suas brigas e miséria. Ah, se pudéssemos ter olhado e escutado dentro dessas tendas. Se tivéssemos a possibilidade de ver o que se passava em cada coração, o que teríamos visto? Exatamente as mesmas coisas que nossos próprios corações: egoísmo, orgulho, pensamentos impuros, ódio e aversão contra certas pessoas. O céu na terra. Por que essa casa de ouro, a casa de Deus, está no meio desse povo? Por que Deus se interessa por essa gente? Por que não deixa às pessoas a sua própria revelia? Por que ele não fica no céu? Deus desce do céu, ordena construírem esta casa de ouro na terra. Quer viver no meio dos homens e quer que eles vivam próximo a Ele. Todos eles, você também, são bem-vindos a Deus. Deus é amor. O seu desejo de habitar entre os homens não se refere somente aos dias do povo de Israel. Aplica-se também ao nosso tempo e até mesmo ao breve futuro, quando haverá um novo céu e a nova terra.
Veja o que diz Apocalipse 21, do 1 ao 3. Abro aspas. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus habitará com eles. Fecho aspas. A casa maravilhosa. Essa casa de ouro, a casa de Deus, fala-nos do Filho de Deus. Fala de Deus e do céu. A história do tabernáculo, também conhecido como tenda da congregação, não é uma mera descrição de um santuário qualquer, sem um significado mais profundo. Que sentido teria dedicar tantos capítulos da Bíblia à descrição tão detalhada de todas as medidas, pesos e materiais? A concepção desta casa reflete os pensamentos de Deus. Fala-nos da glória do céu, da cidade de ouro e da Nova Jerusalém. Conforme Hebreus 9, 23 a 24. As coisas do tabernáculo são figuras das coisas do céu. E qual é o elemento central do céu? Ali, toda a riqueza e glória estão reunidas numa maravilhosa pessoa, no Filho de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro dos pensamentos e propósitos de Deus, desde a eternidade passada até a futura. É o que vamos notar se estudarmos a Sagrada Escritura. Por isso, aqui também não é diferente. Cada detalhe desta casa de ouro no deserto nos revela um aspecto desta pessoa. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus inspirou os homens. Ele soprou-lhes o que deviam escrever. Assim se originou a Sagrada Escritura. O próprio Deus nola deu. Bem no começo da Bíblia, no segundo livro, Êxodo, encontramos a descrição do tabernáculo. Não é uma mera planta de construção de um edifício, não. É um quadro poderoso e vivo, revelando os pensamentos do seu Criador. Cada detalhe tem o seu significado. E esses significados nós podemos buscar e encontrar na Palavra de Deus, porque a Sagrada Escritura se explica por si só. A ordem para construir. Esta casa, então, não podia ser edificada segundo as ideias humanas. Devia ser edificada porque Deus tinha este desejo. Abro aspas. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Fecho aspas. Êxodo 25, 8. Deus mesmo mostrou o modelo a Moisés, quando este esteve com ele durante 40 dias no Monte Sinai. Êxodo 24, 18. É por esta razão que na descrição da construção lemos repetidamente que, abre aspas, fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado. Fecha aspas. Êxodo 39 e 40. O tabernáculo seria algo que homem algum teria imaginado. Uma visão do tabernáculo. Vamos examiná-lo de perto? De longe, somente se vê um cercado de cortinas de linho suspenso entre firmes colunas, 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Êxodo 27, 9 a 12. Um côvado hebreu media cerca de 50 centímetros. Assim, o átrio
O pátio era de 50 metros por 25, mais ou menos. Por cima da cerca, ainda se pode ver o teto da tenda, que está do lado de dentro do cercado e que mede 10 côvados de altura. A cor do teto não é muito bonita. Não. O que se vê deste lado realmente não é muito atrativo. Sabe, é sempre assim com as coisas de Deus. Quem ainda não entrou na casa de Deus não entende as coisas e a palavra de Deus. Estas coisas são loucuras para ele. É o que a Bíblia, aliás, afirma. 1 Coríntios 1, 18 a 23. Quando o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteve aqui na terra, as pessoas também não viram nele algo especial, nada de atrativo, visto que tudo estava oculto para eles. Abre aspas. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e dele não fizemos caso. Fecha aspas. Isaías 53, 2 a 3. Esta é a experiência que cada crente deve ter relatado. Antes, não havia nada em Cristo que me atraísse, mas agora que o conheci, ele vem se tornando cada vez maior e mais precioso para mim. A entrada proibida. Vamos aproximar-nos um pouco mais? Como é impressionante este cercado. As cortinas bem brancas contrastam com as tendas cinzentas ao redor. Transmitem a impressão da pureza e da santidade que se requer lá dentro. E que altura! 2,5 metros. Assim, ninguém pode olhar por cima. Deus não se deixa ver. Não se dá assim prontamente as boas-vindas. É como se essas cortinas altas e brancas dissessem: entrada proibida. O assunto é sério. Normalmente, o acesso a Deus é proibido a qualquer pessoa. Houve somente um homem que era tão alvo e puro como essas cortinas. Este era Cristo, o único, puro, o homem perfeito. E você, leitor? Sua vida condiz com estas cortinas? Ela é pura? Muitos querem seguir a Cristo. Parece-lhes que é a coisa certa a fazer. Mas a primeira coisa que Deus quer nos ensinar por meio desta casa e a cerca já nos ensina esta lição. É que nós, gente das tendas cinzentas, deste mundo sujo, contrastamos drasticamente com a sua pureza. Não podemos vir a Ele simplesmente do modo que somos. Não podemos simplesmente dizer que estamos do lado de Cristo ou afirmar que o seguimos. O que a sua pureza e perfeição nos mostram é justamente o quão sujos somos por dentro. Todos nós estamos manchados, sujos pelo pecado. Não há quem faça o bem. Com a língua urdem engano, e todo mundo é culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, isto é, não alcançarão a glória de Deus. Romanos 3, de 10 a 23. Caso desejemos
nos achegar-nos a Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer isso. Você quer ser sincero o suficiente para reconhecer a sua culpa? Quer chegar-se a Deus com a sua vida perdida, assim como você é? Se este é o caso, então Deus, apesar de tudo, o aceitará. Do lado oriental há uma porta aberta para todo pecador arrependido. A porta. Êxodo 27:16. Como é ampla esta porta, como é magnífica. Considerando os nossos pecados, Deus deveria dizer: fiquem de fora todos na eterna escuridão. Todos devem perecer. Mas então vemos a maravilha da graça de Deus. Ele fez uma porta para todos. Essa é a novidade do Evangelho. As boas novas. Deus providenciou uma porta. E que porta! 1. A porta é ampla. 20 côvados, cerca de 10 metros. Não há muitas portas tão amplas. O amor de Deus dispõe de uma porta assim, tão ampla, para que todo o que quiser possa entrar. E com isto, dá para entender que a entrada é livre para todos. Deus é Salvador e quer que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2, 3-4. Quem quiser pode vir. Apocalipse 22:17. 2. A porta é bonita, é magnífica. São 4 suas cores. É um bordado com estofa azul, púrpura e carmesim, sobre um fundo branco. Essas cores tornam a porta atrativa, convidando a entrar. Elas nos falam da pessoa do Senhor Jesus, conforme veremos mais adiante. 4. Há somente uma porta. O Senhor Jesus nos deu um significado desta porta. Quando esteve aqui na terra, Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:9. Por ele temos acesso ao Pai. Efésios 2:18, 3:12. Só Ele é o Salvador. É errado o que dizem alguns afirmando que todos podem se salvar, só que cada um tem a sua maneira. Não! Existe apenas uma única maneira de ser salvo. Quanto a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Só Ele dá acesso à morada de Deus. A porta fechada. No entanto, a Bíblia diz que um dia a porta será fechada. A porta para a salvação na Arca de Noé também se fechou. Gênesis 7, do 16 ao 23. Os que não entraram se afogaram. A porta da festa se fechou. No caso das bodas, em Mateus 25, do 1 ao 10. As 5 moças nécias que queriam estar nas bodas chegaram tarde demais. Só há 2 possibilidades: ou você está dentro ou fora. Dentro, na festa, você está salvo eternamente. Fora, na eterna noite, você está perdido. É uma diferença de vida ou morte, de luz eterna ou de noite sem fim, escura como o breu. Você entrou pelo Senhor Jesus Cristo. Do contrário, você ainda está fora. A porta pode fechar-se a qualquer momento com a sua morte. Às vezes isso ocorre tão de repente e quem sabe seja logo.
Ainda existe uma outra possibilidade, um evento que está muito perto, a vinda do Senhor Jesus. Se até aí você não estiver entrado, então terá sido tarde demais, eternamente. Imagine que você estará diante de uma porta fechada, uma porta que nunca mais voltará a se abrir. Do lado de fora, choro e ranger de dente, remorso e lamento. Quem dera se eu tivesse entrado enquanto lia aquele livrinho que me dizia: bem-vindo. Qual é a frase que descreve a sua condição? Estou dentro ou estou fora? Qual dessas duas você pode descartar? Você tem coragem de me responder honestamente? A porta ainda está aberta. Cristo ainda está de braços abertos, esperando e dizendo: venha a mim com seus pecados, venha. Mateus 11:28 e João 6:37. Cortinas de linho cercavam o átrio, o pátio onde estavam o altar do holocausto, a bacia de bronze e a casa de ouro, coberta de tapetes. Aqui habitava Deus. O povo que vivia ao redor era tão pecador quanto nós. Mas Deus é amor. Ele queria habitar entre os homens. O caminho ao entrar pela porta, a parte central da fachada, passando pelo altar, pela bacia de bronze e pelos véus, conduziam ao lugar onde Deus habitava. Do mesmo modo, também há um caminho nos dias de hoje, pelo qual os pecadores podem ir a Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. A casa de ouro estava cercada com cortinas brancas. Na verdade, a pureza e a santidade de Deus deveriam excluir o homem culpado desta casa. Contudo, Deus mandou fazer uma porta larga e bela. Por essa porta havia livre acesso a todos que quisessem entrar. Isto significa que há uma entrada para nós também. O Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:9. Ninguém precisa ficar do lado de fora. Deus estende a todos o cordial convite. Bem-vindos. Referência sobre a entrada. Êxodo 27, 9-19. Êxodo 38, do 9 ao 20. João 10:9. Hebreus 10, do 19 ao 22. Efésios 2, do 11 ao 13. Salmo 65, 4 e Salmo 96, 8. No próximo vídeo, vamos enfatizar o altar do holocausto. Então, fique atento. Não perca as próximas partes desse audiobook. Se gostou, compartilhe, se inscreva e ative o sininho de notificações. Fique com Deus, que Ele te abençoe abundantemente.